Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, a palavra interessante ontem, Deus me deu uma palavra assim, e eu citei uma palavra repentina, de repente, no culto ontem lá na igreja, e eu estava muito abatido, fisicamente. O nosso físico, nós somos um composto, né? Espírito, alma e corpo. Se o físico não está bem, aí acaba acarretando também o nosso ânimo espiritual. Se a alma não está bem, pior ainda, meu irmão, porque a alma está entre um e outro e acaba prejudicando o bom resultado, o desempenho, não só do corpo, mas também do espírito para a adoração ao Senhor. E naquela palavra que Deus me deu, assim, de repente ali, trouxe um milagre na minha vida. Deus me renovou, saí dali restaurado, preguei no tiro, porque eu cheguei na igreja, pensei até que o culto era das irmãs, não era das irmãs, eu pensei que eles estavam jogando para mim, porque eu apenas tinha chegado como pastor da igreja, mas na verdade é porque eu estou começando o culto, porque eu não tinha ninguém para começar. Eu pensei que era elas que estavam na responsabilidade. Então pegamos ali de surpresa, o Senhor trouxe alento, trouxe milagres e saímos dali restaurados. Muitas pessoas foram abençoadas pelo Senhor. E eu citei esse texto. Aí é que eu fico martelando. A palavra de Deus é assim, irmãos. A gente ouve a palavra e parece que a gente fica remoendo, vai para casa, dorme, acorda. E eu deitei, acordei com essa palavra que eu citei aqui com relação ao exemplo de Josué, aonde nesse texto que nós lemos, o Senhor fala 3 vezes a Josué para ele se esforçar. Esforça-te, esforça-te, esforça-te. Então, amados, esforça-te na mente, na alma, esforça-te no espírito, mas esforça também no corpo, né? Tenha movimento, ande, se exercite e pratique. Os irmãos se exercitaram para chegar até aqui. Os irmãos não só se exercitaram na mente, não pensaram na alma, mas também exercitaram o corpo. Não se entregaram ao cansaço, não se entregaram ao desânimo, não se entregaram às limitações físicas que o corpo pedia depois de um dia de trabalho, no final de semana, para ficar em casa, para ir para uma cama. Quem sabe depois do banho, se esticar no sofá, até relaxar, para depois ir para a cama. Mas os irmãos romperam esse fato, essa limitação física, e disseram: não, eu priorizo e a casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo isso tem uma recompensa, amados. Tudo isso tem uma recompensa. Hoje, por exemplo, foi um dia atarefado, corrido. Eu cheguei, pensei até de não chegar a tempo. Quando eu estava chegando lá no plano piloto, esse daqui já estava encostando lá no portão. Eu digo: meu Deus do céu, já tinha que tomar um banho e tal, e correr. E a gente, quando chega assim depois de 18, dá muito movimento, né? Deixa a gente mais fadigadinho do que qualquer outra coisa, viu? Mas tem que se esforçar para romper. Louvado seja o nome do Senhor. E, queridos, eu dizia ontem naquele culto, naquela palavra, que Moisés, nós não encontramos em lugar nenhum o Senhor dizendo para Moisés: esforça-te, Moisés, esforça-te. Mas para Josué, sim. Josué, amados, ele tinha algumas características próprias da sua natureza, da sua personalidade, que só Deus conhecia. E Deus sabia que precisava animar, encorajar a Josué. E eu estava ali, eu cheguei na casa, isso tudo é fresquinho, viu, amados? Eu cheguei ali na casa do Tiago, peguei uma caneta e comecei a marcar na minha Bíblia algumas coisas que o Espírito Santo começou a falar comigo. Em primeiro lugar, amados, por que
Em primeiro lugar, Josué tinha medo. Ele tinha os seus medos. O primeiro medo que eu descubro aqui que Josué tinha era de uma conspiração contra a sua família. Que alguém conspirasse contra a sua família. Ora, ele andava sob a guarda, sob a liderança de Moisés. Era Moisés que estava na frente, era Moisés que estava no comando, mas agora a bola passou para ele. Ele era a bola da vez. Então, amados, Josué tinha tido uma experiência, e muitos se lembram quando Josué e Caleb fizeram parte daquele grupo, os 12 espias. De cada tribo foi tirado um por ordem divina para espiar a terra prometida. E eles encontraram lá aquele cacho de uva que trouxeram 2 homens carregando nas costas. Mas quando eles chegaram e apresentaram o fruto da terra, os outros apresentaram o lado negativo. Os outros 10 dizem: olha, é verdade o que eles estão dizendo, essa uva é tirada da terra, mas também lá tem coisas que eles não estão falando. Por que, por exemplo? Todo mundo ficou interessado. Ó, os homens são maiores do que nós. Na frente deles, nós éramos como gafanhotos, como inseto. Amados, isso é covardia. Povo de Deus não é inseto. Glória a Deus. Isso Aleluia. é desqualificar a Deus. Inseto Deus criou, mas inseto não glorifica, inseto não adora, esse inseto não faz a obra do Senhor. Quem faz a obra de Deus e adora o Deus Todo-Poderoso somos nós, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aí Caleb toma a palavra, ele calou a boca do povo. Calma aí, não é assim não. O nosso Deus vai nos fazer possuir a terra. Aleluia. Aí o que é que acontece, mano? Eles pegaram em pedra. Eles persuadiram aqueles 10, aos que ficaram, a se levantar contra Josué e Caleb. E Caleb deve ter lembrado daquilo. A minha família, por pouco, não morreu apedrejada. A Bíblia diz que quando eles pegaram em pedra, a glória de Deus desceu. Queridos, não se preocupe se alguém quer te atirar pedra. Não desanime, não fique desencorajado se alguém quer atirar pedra em você. Se você está fazendo a vontade de Deus, deixe de atirar pedra, porque a glória de Deus vai descer e vai te defender. Aleluia. Aleluia. Aí Josué lembrou-se disso e disse: bom, tudo bem, a glória de Deus desceu, mas quem sabe ele pensou, porque Moisés estava lá. Mas agora sou eu. Será que não vamos aproveitar agora e apedrejar minha família? Esse era o primeiro medo. Por isso, no capítulo 24 desse mesmo livro, que leva o seu nome, o versículo 15, aquela palavra que se tornou célebre, quando Josué disse: olha, vocês hoje escolham a quem vocês querem servir. Por quê? Será que Josué, é só a gente aqui, não dá tempo, o tempo não há espaço do tempo para a gente escrever isso, mas é só ler o contexto. O povo estava conspirando, queria já se desviar. Então o Josué disse: opa, peraí, estão se levantando agora. Havia uma religiosidade. Queridos, nós não somos apenas, podemos até ser chamados de religiosos, mas nós não vivemos uma religiosidade. Nós vivemos um cristianismo, porque nós vivemos a vida que Cristo orienta a luz da sua palavra. Aleluia. E ele só escolhe que vocês querem, a quem vocês querem servir. Eu e minha casa. Olha só a defesa. Olha, irmão, será que ele ia dizer eu e minha casa se alguém não estivesse conspirando contra a sua casa? Claro. Isso aqui fica intrínseco esta ideia de que alguém estava conspirando contra a sua casa.
mas ele levanta com homem de coragem, lembrando da promessa de Deus: esforce-te, esforce-te, esforce-te. Às vezes, amado, Deus conspira contra a nossa casa, às vezes dentro da nossa própria casa. Os irmãos se lembram de Jonas? Jonas, lá no capítulo 3 do seu livro, ele era um conspirador contra a tripulação daquele barco. O camarada estava errado, não queria se consertar, estava em débito com Deus, estava levando toda a tripulação a afundar. Tiraram tudo do barco e o barco continuava afundando. Daqui a pouco descobre quem era o problema, era Jonas. Às vezes tem gente na nossa própria família, irmãos, que pode estar nos fazendo afundar. A gente tem que descobrir quem é o Jonas. Para a gente não ter piedade, irmãos, porque muitas das vezes nós queremos amar mais do que o Senhor. O Senhor está aplicando o juízo e nós queremos aplicar a misericórdia. Então, se tem um Jonas querendo afundar o barco, não somos nós que vamos pular do barco. Tem gente pulando do barco. Não pule do barco, mano. Não pule do barco. Fique no barco. Quem tem que sair do barco é o Jonas. Deixa que Deus vai tratar do Jonas. Deus vai mandar um peixe para levar ele lá na praia de Nínive. Viu? Deus vai cuidar do Jonas. Mas você fique no barco. Vamos ficar no barco. Porque quem está no comando do barco é o nosso capitão, que se chama Jesus. Glória a Deus. O segundo possível medo que atormentava o coração de Josué era a conspiração contra a sua autoridade. Bom, tudo bem. Eu estou assumindo este papel. Eu estou assumindo essa posição. Era Moisés, mas agora sou eu. Mas, amados, vocês não lembram que lá no capítulo 12, o próprio sacerdote Arão, juntamente com a sua irmã, conspiraram contra Moisés? Os dois se uniram em casa e fizeram um acordo. Miriam, que era mais velha, chegou para Arão. E Arão não pensou, porque, amados, nós precisamos ter a mente de Cristo para ter discernimento daquilo que ouvimos. Porque, com todo respeito, minhas queridas irmãs, mas nós vimos até comentando isso na viagem, que as mulheres, amados, eu dei uma entrevista foi na quarta-feira, né, para um jornalista lá da Câmara, que foram lá para fazer umas perguntas sobre a mulher inserida na política e no mercado de trabalho, e nós falávamos sobre isso, que a mulher é inteligentíssima. E hoje, amados, pela liberdade que a mulher está tendo, a mulher está avançando. A ciência, amados, já descobriu isso, que enquanto nós homens temos a capacidade de pensar em 3 elementos, a mulher tem a capacidade de pensar 7,5, quase o triplo. Quer dizer, enquanto a gente pensa uma coisa, ela já pensou, já foi, já voltou, e a gente está aqui pensando o que vai fazer. Aí o que acontece? A Miriam, inteligentíssima, ela chegou para Arão, não deixou nem ele raciocinar. Disse: olha, vem cá, eu estive pensando, meu irmão, que negócio é esse? Deus só fala através de Moisés? Por que não por nós? Nós também somos servos de Deus. Será que Deus só usa ele? O Arão, bestalhão do Arão, nem teve tempo de raciocinar. Concordo contigo, Miriam. Aquele Maria vai com as outras, né? E foi encarar Moisés. Aí o Senhor desce, o Senhor era amigo de Moisés, e disse: quem é Moisés? Para que vocês estão conspirando contra mim. Aí de repente, quando Arão
olha para Miriam, para ver como que ele já está vendo, o que você arrumou. Quando olhou para a cara dela, ela estava leprosa. Aí o irmão Arão, aí agora a Moisés já não era um irmãozinho mais novo, era meu Senhor. Aí clamou Moisés, meu Senhor, ora por ela. Tudo isso Josué enfrentou. Josué viu. Aí ele podia ter, quem sabe, imaginado, ora, se conspiraram contra Moisés, imagina contra mim. Se conspiraram contra a envergadura, a autoridade de Moisés, imagina contra mim, que sou um jovem, um tanto desconhecido. Por isso que Deus tinha toda a razão de dizer para Josué, esforce-te. Porque mesmo que conspire contra a tua autoridade não é tua, é divina. A autoridade, ninguém tem autoridade, na terra ninguém tem autoridade. A Bíblia diz no capítulo 13 de Romanos que toda autoridade emana de Deus. Nós apenas exercemos a autoridade. Apenas exercemos. O cristiano exerce autoridade sobre o seu filhinho, apenas exerce a autoridade paterna, mas não é dele. A autoridade, essa envergadura, é Deus que dá. É por isso que quando o filho desonra o pai, desonra a mãe, está desonrando a Deus. Toda a autoridade, irmãos, quando ela é desonrada, a pessoa pensa, só olha na horizontalidade. Só olha aqui, a pessoa que está vendo, mas não olha para quem está dando autoridade. Porque a autoridade não é do homem, a autoridade é divina. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, irmãos, eu creio que um dos medos que Josué tinha era exatamente ele não ter a mesma envergadura de Moisés. Isso aqui, amados, isso é um princípio da humildade que é basilar a todo ser humano que tem um coração quebrantado. Eu jamais, por exemplo, eu vejo alguns pastores que foram meus mestres, foram meus professores. Eu tenho um pastor que hoje, o pastor Timóteo Ramos de Oliveira, que ele me liberou e tal, etc. Mas eu continuo colocando na agenda ele como meu presidente de honra. Haja visto que é o presidente da convenção que eu pertenço. O tempo de crente que eu tenho, ele tem muito mais do que isso de pastor, de pastoreio. Então eu nunca vou querer me comparar com ele, ser igual a ele. Então isso é um princípio, amados, basilar, que na cabeça de Josué, como um homem simples, como um homem humilde, como um homem crente, e ele pensar, meu Deus, se Moisés, que foi Moisés, enfrentou os problemas que ele enfrentou, imagina eu, quem sou eu? Quem sou eu? Mas não é eu, é ele! Glória a Deus! Glória a Jesus! É ele, amado, que nos chamou! Meu Deus! Se eu for pensar nas minhas limitações, nas minhas fraquezas, se eu for pensar na minha incompetência, na minha incapacidade, eu não vou dar um passo sequer à frente, amado, mas eu tenho que andar pensando nele, por ele, para a glória dele, olhando para ele, porque ele é que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o capitão da nossa salvação. A ele é glória para todos sempre. E amém, amém. Glória a Deus! Aleluia! Oh Deus! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Em quarto lugar, amados, eu creio que um dos medos de Josué era não conseguir levar o povo
No capítulo 13 desse livro, nós encontramos Josué. A Bíblia diz que ele estava cabisbaixo, quando de repente ele viu um movimento, e ele levanta a cabeça e vê um homem armado na frente dele, com trajes de um comandante, com trajes de um oficial. Aí ele saca da espada, assustado, e lhe diz assim: tu és um dos nossos ou dos nossos inimigos? Alguém poderia dizer assim: mas Josué não conhecia o exército? Todos não, amados. Eram milhares, já que estavam ali com ele. Alguns que já fizeram algumas pesquisas diz que era cerca de 3 milhões de pessoas. Então é possível que pelo menos 1 milhão de homens para a luta estivesse ao lado de Josué para lutar. Como é que ele ia conhecer a todos? Então, você é um dos nossos ou dos nossos inimigos? Aí aquele oficial disse para ele, não disse nem que era dos dele e nem que era inimigo. Deu a senha. E qual era a senha? Eu sou Josué, o comandante dos exércitos de Deus. Aí ele disse que Josué carregou a espada, se curvou diante dele e adorou. Aleluia! Josué com medo, cabisbaixo, ele vendo que o que tinha pela frente era muito grande para a sua estatura, para a sua conduta, para a sua capacidade, mas o Senhor desce em pessoa diante dele, transfigurado na pessoa de um comandante, de um oficial das Forças Armadas Celestiais. E diz: eu sou o comandante dos exércitos de Deus. Aleluia. Aleluia. Ou seja, mais uma vez estou encorajando, não tenha medo. Te esforce. Eu não disse que como eu fui com Moisés, eu seria contigo. Eu estou aqui. Se eu sou o comandante dos exércitos de Deus, é o teu exército que vai descer, é o meu. Aleluia. Deus dando todas as garantias. Aleluia. Aleluia. Em quinto lugar, amados, para terminar, uma das coisas um dos medos que eu penso que atormentava a vida de Josué era o fato de já ter enfrentado tantas batalhas, ter vencido, mas de repente, amados, ele mandou alguns espias. Eu acho interessante que Josué, ele aprendeu direitinho com Moisés. Tem obreiros, amados, que gostam de inovar. Tem pessoas que gostam de inovar. Não, o meu líder fez daquele jeito, eu vou fazer agora assim. Mas Josué, além de ele observar com bastante cautela tudo aquilo que Moisés fazia, ele observava as ordenanças de Deus para a sua vida. Então, da mesma maneira que Moisés mandou ele e outros espiar a terra, ele agora tinha uma cidade chamada Ai, e ele mandou também espias para ver como é que era aquela cidade. Aí ele disse: não, ou se voltaram dizendo: Josué, fica tranquilo, a cidade tem umas poucas pessoas e não precisa mandar tanta gente assim não, porque além de eles serem poucos, eles não são tão preparados para a guerra assim para mandar muita gente, então poupam os homens. Aí Josué se fez, e a
Bíblia diz, amados, que eles voltaram, os que foram vencidos na batalha. Foram perseguidos na batalha. Aleluia. Deus, mais uma vez, tratando com o povo, e começou a dizer: Senhor, Tu nos trouxeste a este lugar para nos fazer envergonhados, para nos bater em retirada, e todo o povo ficar falando que o Senhor nos trouxe aqui para nos entregar nas mãos dos inimigos. Aí o Senhor disse, ali, amados, Josué, naturalmente ele pensou, amados, é comum, o que é que não ia pensar? Eu pensaria da mesma maneira: olha, eu não vou conseguir levar esse povo à terra prometida. Além de não conseguir, nós vamos perder a batalha, nós vamos perder a guerra, não vamos conquistar a terra e ainda vamos perder. Então, aquele homem entusiasmado, aquele homem guerreiro, aquele homem que estava pensando sempre em vitória, agora a cabeça dele só pensava em derrota, em fracasso. Nós ouvimos o testemunho da nossa irmã aqui, em alguns momentos ela pensando que não ia conseguir. Isso, amado, esse medo atinge a todo ser humano. E não é à toa que Deus está me trazendo essa palavra hoje aqui, para que você tenha ânimo, levante a sua cabeça, aleluia, não desista, aleluia. E o Josué começou a clamar ao Senhor: Senhor, e agora? Aí foi que o Senhor chegou e apareceu para ele e disse: Josué, ninguém vai perder. Sabe o que está acontecendo? Sabe por que dessa derrota? Porque tem um Acã no meio de Israel. Ele pecou, ele prevaricou, ele desobedeceu. Ele tem um coração cruel, Josué. Então tira o Acã do meio do meu povo, para que eu continue no meio do meu povo. Amado, nós temos que escolher quem é que nós queremos no nosso meio: Acã ou Deus? Deus ou Acã? Aleluia. O indivíduo não quer nada com Jesus, só quer viver pecando, mentindo, profanando o que é sagrado. Deixa ele fazer o que ele quer, mas vamos continuar a nossa jornada em direção à terra perdida. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. O nosso alvo é o céu, o nosso alvo é a glória de Deus. Aleluia. O nosso alvo é Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz: olha, eu não quero dizer que eu já tenha alcançado, triunfado sobre tudo e sobre todo, mas uma coisa eu faço, todo dia eu deixo para trás todo o embaraço e corro para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Portanto, meus amados e queridos irmãos, nesta noite, nada de abaixar a cabeça, nada de cabisbaixo, nada de desânimo, nada de desencorajar, nada de retroceder, nada de voltar atrás. Vamos avançar, vamos avançar, vamos avançar, porque maior é o nosso Deus. Aleluia. O mesmo Deus que disse essa palavra para Josué é o Deus que está falando conosco nesta noite. Aleluia. Esforça-te, esforça-te, esforça-te e tem bom ânimo, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Aleluia. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, amado. Aleluia. E na força do Senhor, ponha bem isso, amado, no seu coração, na sua mente. Na força do Senhor, você vai conquistar. Na força do
crescer. Na força do Senhor, você vai evangelizar. Na força do Senhor, você vai aconselhar. Você vai trazer pessoas para o reino de Deus e vai ajudá-las, porque é no vigor do eterno, do bendito, do glorioso, do eterno. Aleluia! Glórias a Deus. Deus a todos abençoe em Cristo Jesus, amados. E ânimo. Se você vê que o seu irmão está bem desanimado, chegue para ele, meu irmão, ânimo. Se você vê que a sua irmã também é desanimada, chegue para ela, minha irmã, ânimo. Vamos nos esforçar. Aleluia. Você pode dizer isso para o seu irmão, para a sua irmã? Diga com todo entusiasmo de Deus. Diga ânimo. Ânimo, Carlinhos. Esforça-te. Aleluia. Ânimo, cara. Ânimo. Deus abençoe a nossa Cristo Jesus. Aleluia. Irmão, recebe essa palavra da parte do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A ouvir essa mensagem. Aleluia. Para fazer algo diferente nessa sexta-feira. Márcia, vem cá. Eu quero contar para você que quer se esforçar. Aleluia. Aleluia. Nós somos um exército. Aleluia. Muitos podem olhar e podem pensar, nós somos um exército pequeno. Mas o exército que tem o Deus vivo de Israel, ele é um exército grande. Aleluia. Então eu quero convidar você que recebeu essa mensagem da parte do Senhor. A vida aqui à frente é a igreja toda mesmo. E nós vamos receber uma oração. Pastor, em nome de Jesus, ore por nós. E o que o Senhor me orientava a fazer. Aleluia. Hoje é dia 8 de julho. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E no dia 29, aleluia. Temos visto a festividade de aniversário da igreja. Aleluia. E o Senhor me orientava. Glória a Deus. Daqui lá, contando com hoje, nós temos 21 dias. Aleluia. Para descerem o propósito de oração. Aleluia. Pedindo ao Senhor avivamento. Restauração, aleluia, pedindo ao Senhor que saia os corações, aleluia. Você que pode ficar de joelhos, assim faça, aleluia. E pedindo que o Senhor nos dê força, aleluia. E a nossa parte é nos esforçar. A palavra de Deus para Josué foi esforço. E a palavra de Deus para nós, igreja do Senhor, para que nós nos esforcemos, aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Queridos, toda madrugada, Deus tem me dado, tem me despertado com uma campanha de oração às 3 horas da manhã. De uma semana para cá, eu não tenho orado especificamente às 3 horas, porque eu não tenho colocado o relógio para despertar. Aí, a hora que eu acordo, às vezes eu acordo 2h30, oro, começo a orar 2h30. Às vezes Deus me acorda, geralmente tem me acordado antes das 3 horas, nunca depois. Muito difícil, só tem, parece que um dia que eu acordei era 3h30. Mas nós estamos orando de madrugada e nessa oração Deus tem me tocado para incluir vocês aqui. Aleluia! Tem me lembrado de vocês aqui. Aleluia. E quem tiver, de repente, o ânimo, Deus venha despertar para entrar nesta batalha. Nós estamos nesta campanha até 3 de outubro, viu? O que Deus vai fazer é grande, porque é verdade. Deus tocou no nosso coração. Estamos fazendo essa campanha para o Senhor mandar um avivamento, despertamento. Glória a Deus. E avivamento vem com o desejo de ler a Bíblia, desejo de estar em escola dominical, desejo de estudar a palavra de Deus, desejo de orar, desejo de buscar o batismo do Espírito Santo, viu? Tudo isso é avivamento. Desejo de evangelizar, viu? De chamar as pessoas para receber aquilo que nós já recebemos, a palavra do Senhor, receber Jesus como Salvador. Então tudo isso é avivamento. Aquele medo, aquele desencorajamento, aquela falta de fé, aquela falta de aptidão para evangelizar, tudo isso vai desaparecer com o avivamento. E a coragem, o entusiasmo, a ousadia para pregar, no lugar do medo. Amém? É verdade. Pai querido e santo, aqui está os teus filhos. Sim, meu Deus. Eles creram na tua palavra, Senhor. Oh, Deus. Tu és bom. E o Senhor mesmo